Pessoal do sexto ano, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu já vou antecipar a resolução, tá? O gabarito da questão 6 que nós tínhamos que fazer do livro integrado, que é o exercício sobre potenciação, que fala sobre a corrente do bem. É um filme. Gente, esse exercício 6, por que eu escolhi justamente esse exercício que está dando tantas dúvidas? Porque ele é um exemplo de como que nós utilizamos, de o quanto é importante saber fazer cálculos que envolvam potenciação. Esse é um exercício que envolve a organização do cálculo, muito parecido com aquela questão lá da primeira aula sobre o convite de aniversário lá da Mariana. Lembra que eu contei para vocês a historinha? Então, vamos resolver juntos esse exercício aqui? Vou ler aqui para vocês, tá? Vou tirar o livro para que vocês fiquem com a mesa limpa aqui e vocês consigam me enxergar resolvendo. Bom, a questão eu vou resumir, tá? É sobre um filme da Corrente do Bem, em que o professor sugere que os seus alunos façam atos, né? Atos de bondade, atos bons, e que isso vá passando sempre para outras 3 pessoas. Então, uma pessoa passa um ato para outras 3, e assim sucessivamente, sem quebrar a corrente. Então, a pergunta da letra A, vamos colocar aqui, letra A. A pergunta é: se Trevor, que é o aluno, começar o jogo e ninguém quebrar a corrente, após quantas etapas 363 favores, então vou escrever o número. Eu preciso encontrar 363 fatores que serão retribuídos. Então eu quero saber quantas etapas para eu atingir esse número aqui. Tá? Quantas etapas? Bom, vamos montar o esquema? Vamos lá. Eu tenho o Trevor. Vai começar por ele, tá? Ele vai fazer uma boa ação para 3 pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. Essa aqui, essa etapa em que ele passa para 3 pessoas, nós chamamos isso aqui de primeira etapa. Essas outras 3 pessoas vão fazer boas ações para 3 pessoas cada um. Isso aqui nós chamamos de segunda etapa. Então, nós vamos ter pessoa D, E, F, G, H, I, J, K, L. E assim sucessivamente. Se eu fosse contar, aqui eu tenho 3 pessoas, aqui eu tenho 9 pessoas. Mas vamos pensar isso em questão de potenciação. Então, eu vou organizar uma tabela, quero que vocês me acompanhem. Nessa tabela, eu vou colocar assim, ó, etapa. Qual é a etapa? Depois eu vou colocar a tabelinha com a potência que eu vou resolver. Que potência é essa, prof? A potência é aqui, ó. Vamos recapitular? Primeira etapa, nós temos o Trevor. Ele passou para 3. Ele é uma pessoa só. Então, eu tenho o Trevor passando para 3 pessoas. Na segunda, tá? Isso aqui é a primeira parte, é ele, 3 pessoas. Então, na primeira etapa, nós temos 3. Na segunda etapa, nós temos 3 pessoas fazendo uma boa ação para 3 pessoas. Nós temos 3 vezes 3. Isso aqui é a nossa potenciação, tá? Então, vamos organizar. Voltando para a tabelinha. Então, etapa. Aí, do lado, eu vou escrever a potenciação que eu usei. E eu vou colocar aqui a quantidade acumulada.
acumulada é porque eu vou somar todas elas juntas. Acumulada, tá? Aqui. Tá? E aqui. Então, vamos lá, gente. Primeira etapa. Qual é a potenciação? Primeira etapa, eu tenho 3 na 1, que é 3. É ele mesmo, tá? É aqui, ó. É o 1 é porque é uma repetição. É o próprio Trevor. E 3 é o número de pessoas que ele atingiu. Então, eu tenho 3. Qual foi a quantidade acumulada? 3. Tá? Agora, segunda etapa, vamos ver. Na segunda etapa, eu vou ter 3 ao quadrado. Eu vou falar ao quadrado, vocês ainda não sabem o que é o 3 ao quadrado, mas aqui é 3 elevado na segunda potência. Lembra que eu ensinei isso para vocês na última aula? 3 elevado na segunda potência. Isso significa que eu vou repetir o 3 2 vezes. 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Qual é a quantidade acumulada? Vai ser o 9 mais 3 da etapa anterior. Que isso é 12. Tá? A segunda etapa, a terceira etapa, vai ser 3 elevado na terceira potência. Repito, o 3, que é a minha base, 3 vezes. Lembram? 3 é o expoente. Esse 3 aqui é o expoente. 3 vezes 3 vezes 3. Quanto vai dar isso? Bom, aqui eu vou começar a pegar dica da etapa anterior. A etapa anterior eu calculei 3 vezes 3. Fiz esse cálculo desses dois primeiros aqui, ó. 3 vezes 3 é 9. Então, essa potência eu vou ter 9 vezes 3. Quanto é 9 vezes 3? 27. E qual é a quantidade acumulada? 27 mais 12 da etapa anterior. 27 mais 12, 39. Tá? Quarta etapa. É 3 elevado na quarta potência. Então, quer dizer que eu vou repetir o 3 por 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu já calculei da etapa anterior essa potência com 3 números, que dá 27. Então, eu já sei que essas três primeiras multiplicações dá 27. Então, eu vou fazer 27 vezes 3. 27 vezes 3 é 81. Então, qual é a quantidade acumulada? 81 mais 39 da etapa anterior. Quanto é 81 mais 39? 120. Tá? Quinta etapa. 3 elevado na quinta potência. Então, eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Já sei que quando eu fizer a multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 por 4 vezes, eu vou achar 81 da etapa anterior, tá? 81. E 81 vezes 3, quanto é? 243.
faça essa continha aqui, tá? Então, qual vai ser o valor acumulado? 243 mais 120. E isso vai dar 363. Opa! Qual era o número da questão? A pergunta era: quantas etapas eu precisava para atingir 363 pessoas? Tá aqui, ó, acabei de encontrar. Então, eu preciso de 5 etapas. Então, é na quinta etapa que eu encontro o valor, certo? Essa é a questão A. Agora, vamos ver a questão B. Na B, pergunta assim: após 10 etapas dessa corrente, quantos favores serão retribuídos? Então, o que a questão na letra B nos pede? Para que a gente veja, depois de 10 etapas, quantas pessoas vão ser atingidas. Então, eu vou continuar essa tabelinha. Vocês vão fazer, tá? Eu já vou fazer a última etapa. Lá na 10ª etapa, o que significa 10ª etapa? É 3 elevado na 10ª potência. Então, eu vou repetir o 3 por 10 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Pelos cálculos que eu fiz antes, eu encontrei nessa potenciação aqui um valor de, vou colocar de caneta roxa, 59.049 na 10ª etapa. Só que a quantidade acumulada é eu somar o valor da 10ª etapa. Opa, aqui, 59.049 aqui. Ai, ficou meio feio aqui, tá? Mas é o 9. Então, a quantidade acumulada na 10ª etapa, eu pegar o valor da 10ª etapa, mais o valor de todas as etapas anteriores que eu já teria feito a soma. Esse número aqui é 29.523. E isso vai dar 88.572. Então, na 10ª etapa, vão ser atingidas 88.572 pessoas. Então, este é o número de pessoas que vão receber uma boa ação. Legal, né? Certo? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou continuar fazendo a resolução dos exercícios e aí na quinta-feira, na nossa próxima aula, vocês vão ter todos os vídeos com os exercícios resolvidos, tá bom? Um beijo e bons estudos para vocês!